Oi, pessoal, a conexão caiu. Ai, peço desculpas. Alguma coisa aconteceu. Tô voltando. Pessoal, tô reconectando aqui, tá? Eu convidei novamente o professor, a conexão caiu aqui, alguma coisa. Oi, professor, Caiu. desculpa. Caiu. Não, tranquilo. Sim. Mas essa é parte da minha história, né? A arte marcial, para mim, foi fundamental na minha formação, desde sempre. Eu me lembro que, como eu moro a 6 horas de viagem da universidade, e eu precisava de transporte, não tinha dinheiro, eu aprendi a pegar carona, tá? Não sigam, não faça isso em casa. Mas eu pegava carona, mas eu sempre, a minha autoestima, a minha clareza das ideias, a fim de realizar os meus objetivos, eu sempre atribuí as coisas que eu aprendi nas artes marciais. Ah, por isso eu sou muito grato pela experiência. Muito bacana essa história, professor. Eu queria dar um oi aí, boa noite para Mel, que entrou. Lenita, acredito que seja a sua esposa aí, a patroa. Sim, Seja bem-vinda, Selma, tudo bem? Tia Selma. A gente estava aí com o Vitor Santos também, acabou que caiu a conexão, ele não retornou, o Leon. Prazer tê-los aqui, né? Nos enriquece nosso bate-papo. É muito bacana saber dessa história, professor. Eu acho que, poxa, eu pelo menos me identifico bastante com essa história. Foi também a arte marcial que me conduziu para esse ambiente da educação física, né? E acaba que lá dentro fica essa meio que uma responsabilidade de retribuir de alguma forma, oferecendo aquilo que eu tive acesso, né? E foi sim. esses fatores aí que você muito bem citou sobre os aspectos, os impactos das artes marciais. E eu também queria ser uma ninja, né? Quando criança, tinha esse sonho de ser, ficava assistindo filmes aí de ninjas e ficava imitando movimentos, mas não Sim. era brigona igual você, não. Eu era bem quietinha, queria entrar, entrei também muito por influência do meu pai. Meu pai assistia aí Legal. essas sessões faixa preta, enfim, e me conta um pouco dessa história. Eu queria que o senhor frisasse aí, falasse um pouquinho para a gente dos aspectos educacionais das artes marciais, das lutas e das artes marciais, quais os aspectos o senhor destacaria e como isso auxilia esse aluno dentro da escola, né? Nesse processo aí da educação básica, enfim, nessa vida escolar do aluno. Ok. Fica à vontade de acrescentar qualquer coisa que você quiser, tá bom? A gente está à vontade. Mas eu acho que as artes marciais e as lutas para a formação do cidadão é fundamental. E a nível físico, mental e emocional. Eu me lembro que algumas coisas que meus professores, meu mestre falava, era que ser forte é quando você controla os outros. Controlar os outros é ser forte. Essa é até uma filosofia oriental, né? Se você é forte, você controla os outros. Mas controlar a si mesmo, você é poderoso, né? E quando você está ali fazendo uma atividade física, por exemplo, uma flexão de solo, ou correndo, e seu corpo começa a falar para você, cara, para que você está cansado, para que você está cansado. Mas você sabe que você é um lutador, que você é um guerreiro, que você tem que correr, e você continua fazendo, mesmo o corpo pedindo para não fazer. Esse é um tipo de educação que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar. Quando você começa a identificar que, de fato, as pessoas não são seus inimigos. O que acontece seu maior inimigo é você mesmo. Então, quando você vence a si próprio, em termos de resistência física, seu corpo está pedindo para parar, e você insiste um pouco mais, porque seu mestre está pedindo, né, tá
trabalhando com você e você se exige a fazer mais, você cresce e você começa a perceber que você está no controle. Então, quando vai para a rua, o que algumas pessoas pensam, sinceramente, eu acho que não é correto, pô, o cara que é artista marcial, ele vai para a rua, vai arrumar confusão. Cara, o que eu tenho visto é o contrário. Quando alguém arruma confusão e você já foi treinado, você se sente tão no controle porque você já venceu a si próprio. Então, eu até falo com meus filhos, né, nosso pior inimigo somos nós mesmos. Porque a sua decisão é que vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor ou não. E a arte marcial faz você se adestrar, você treinar a si próprio para numa situação difícil, situação de estresse, tanto no dia a dia, quanto no trabalho, ou nos seus desafios pessoais, você consegue vencer. Por quê? Porque de forma muito micro, né, no microcosmos, a gente vai vencendo a flexão de solo, que eu queria parar em 10, mas já estou fazendo 40. Na abdominal, que eu queria parar em 30, mas já estou nos 60. Essas pequenas vitórias que a gente vai fazendo, moldando o nosso próprio corpo, de forma paralela, a gente está moldando o nosso caráter. Então, a gente, às vezes, na educação física, né, quando a gente organiza uma aula, a gente separa, né? Corpo, mente, coração. O cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Mas essa separação a gente faz a nível didático, para facilitar o objetivo que o professor quer. Mas essa separação, de fato, não existe. É uma integração. Você trabalha você está trabalhando todo o sistema, né? Então, tanto a luta quanto a arte marcial, ela contribui fundamentalmente para a formação de um cidadão. Não tem... Tá tudo junto, né? Não tem como fugir muito disso. Pode concluir. Não, e eu acho legal que dá para fazer uma analogia, que é a nossa experiência, né, Michele? No dia a dia. Por exemplo, quando eu ia pegar carona para vencer, olha a metáfora, para vencer a luta de concluir uma faculdade, essa metáfora, ela é real. O nosso cérebro ele vai juntando e nos organizando para poder vencer os nossos desafios dia a dia. Verdade. Eu acredito que esse ambiente, né, durante esse aprendizado das lutas, né, quando eu falo lutas, eu estou falando das desenvolvidas no contexto escolar, né, das atividades envolvidas no contexto escolar, das artes marciais, além de desenvolver a questão da disciplina, como você falou, essas características que trazem resiliência, superação, uma certa perseverança no sentido de romper com os limites, ir além, um pouco mais além. Eu gosto muito desse ambiente que remete muito a um ambiente familiar, dentro desse ambiente, dentro desse contexto. Porque ali dentro você tem obrigações, tem deveres, tem responsabilidades ali com aquele que é menos graduado, com aquele que é mais novo, aquele menor, né? Você tem que cuidar dele, você tem que aprender a controlar um golpe, a controlar um movimento, porque você deve executar uma técnica, mas preservando ali a integridade do seu colega, que ali é seu oponente, né? Mas existe essa diferença de entender o oponente como alguém que está lutando ali com você, entra inclusive no processo de feminilização da guerra, né? Que é um termo muito bacana de ser discutido, né? Onde você compreende que ali você não está lutando contra, você está lutando com alguém, e essa contextualização muda tudo. E dentro desse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de feminilização e desse desenvolvimento da chamada inteligência marcial, que contribui aí para o dia a dia e para o desenvolvimento de capacidades que podem ser atribuídas, podem ser usadas em outros âmbitos da vida do praticante. Ok. Você estava falando sobre isso, eu estava lembrando da feminização, exatamente isso, né? O que vem a ser a feminização da guerra ou na arte marcial? Geralmente,
tem aquele pensamento tradicional de uma luta, né, de uma arte marcial, onde é um embate, né, um contra o outro. E a feminização da guerra, ou na luta, na arte marcial, seria aquela capacidade de você se adequar ao próximo, né? Eu me lembro muito daquele símbolo do Yin Yang, né? Onde tem como se fosse uma gota de um lado e uma gota do outro, com cores diferentes e tal. Então, um não é contra o outro, mas um complementa o outro. Me lembra um exemplo legal, seria, por exemplo, a capoeira. A capoeira, quando ela se encaixa uma na outra e parece uma dança, porque a feminização é sua capacidade de você se adaptar ao seu adversário. E daria tranquilamente para fazer um paralelo com a vida real. Se você tem um problema, um desafio que você precisa vencer, seja ele qual for, no dia a dia, se você partir para o embate, partir para cima, para chocar de frente, a sua capacidade de resolver é muito pequena. O estresse, ele é muito grande. Mas quando você procura se adaptar e tirar proveito do problema, é uma visão filosófica, e você se adapta, você aprende e você ensina. Eu me lembro de uma citação de Mahatma Gandhi, que eu acho que ele chamava alguma coisa tipo o lema da não violência, os princípios da não violência. Ele falava algo mais ou menos o seguinte: se seu adversário é melhor do que você, você não luta, porque ele vai te vencer. Então não precisa lutar. E se seu adversário ele é pior do que você sabe que vai vencer, então não precisa lutar. Mas se vocês são iguais, não precisa lutar, porque vocês vão compreender as coisas semelhantes, né? Então, a feminização não tem a ver com a mulher, né? São coisas diferentes. A feminização não tem a ver com a mulher, mas tem a ver com o estilo de adaptação que as pessoas passam pelos problemas. Isso tem dentro das artes marciais, né? É essa capacidade da gente se adaptar ao problema e tirar proveito dela. Se eu não me engano, quem começou com isso foi como é que é? Sun Tzu, aquele autor da Arte da Guerra. Então, a partir daqueles escritos da Arte da Guerra, que começaram a analisar a capacidade de adaptação. E essa arte da guerra, essa feminização, olha só que coisa interessante. A gente está falando de artes marciais. E a partir desses escritos, até hoje são usados em empresas. A empresa tem um problema, ela utiliza a arte da guerra, a arte marcial, esses princípios filosóficos, para poder se adaptar ao mercado, para poder se adaptar aos concorrentes e poder tirar proveito disso e ganhar a luta. Se necessário, sem lutar. De preferência, né? É interessante que o termo Wushu, na verdade, o Wushu, ele significa aquilo que ocidentalmente é o nome daquilo que ocidentalmente é chamado como Kung Fu. Na verdade, Kung Fu é apenas um termo batizado no Ocidente para denominar essa arte marcial chinesa desenvolvida para a guerra, enfim. O nome de verdade é Wushu. E esse nome Wushu, ele significa arte da guerra. Mas quando a gente estuda um pouco mais a fundo esse termo, em um sentido mais estrito, significa a arte de parar a guerra. Olha que interessante, é algo que foi desenvolvido para a guerra, mas que o significado no sentido mais estrito é a arte de parar a guerra. Então, se encaixa, né, nisso que a gente está discutindo e que é muito presente nessa dinâmica aí, nesse mundo das lutas e das artes marciais. E acredito que dentro disso que a gente está discutindo e do que você falou, esse desenvolvimento da inteligência marcial está muito ligada com essa mente estratégica, né? Que é desenvolvida durante o combate. Sim. A gente desenvolve a partir da imprevisibilidade, né? A gente consegue desenvolver uma mente estratégica e essa mente, ela pode ser, essa capacidade, essa habilidade, ela pode ser aplicada em vários contextos, vários âmbitos da nossa vida que vai nos auxiliar aí a crescer como indivíduo, seja como profissional, seja como estudante, enfim.
E essa inteligência marcial, como você estava falando, é muito importante que haja oposição. Às vezes a gente acha que é ruim ter o adversário, às vezes a gente reclama porque tem uma oposição. Mas, de fato, para ter esse desenvolvimento, é fundamental que tenha oposição. E, a partir dessa oposição, a gente precisa agir para se adaptar. E, com essa ação de adaptação, é que surge a inteligência marcial. Que dá para ser, por ser uma inteligência marcial, você pode, como você falou muito bem, você se adapta em vários outros contextos, não só na luta. Às vezes a gente pensa que quando você está lutando, quando você está nadando, quando está estudando matemática, está estudando matemática. A gente esquece que nós somos seres integrais, não dá para a gente quebrar. Então, quando você se desenvolve numa área, em um determinado aspecto, você melhora em outras áreas também, de formas bem sutil. Você vai se tornando melhor como pessoa no geral, né? E a inteligência marcial tá reunindo esses aspectos aí que a gente está falando. Muito bacana. Privilegiados somos nós. Verdade, verdade. Né? E é uma sugestão e um incentivo, né? Para que os professores, até fazer uma observação, que a gente tem falado lutas e artes marciais, e os profissionais de educação física, são profissionais do movimento. Como profissionais do movimento, nós temos toda a liberdade para trabalhar lutas, inclusive faz parte dos PCNs, né? E trabalhando lutas, poxa, mas posso trabalhar lutas sem ser faixa preta? Luta pode. Uma arte marcial formal não pode, né? Para dar aula de taekwondo, você tem que ser faixa preta de taekwondo. Para dar aula de judô, tem que ser professor faixa preta de judô. Kung Fu, mesma coisa. Mas o profissional de educação física não sempre tem que ser faixa preta de taekwondo para dar aula de lutas. Até porque a formação da luta na escola não é aquela a formação que a gente recebe nas academias com o mestre, né? Ali, sim, a gente utiliza os movimentos, a gente utiliza os fundamentos de algumas lutas para poder desenvolver como ferramenta para o desenvolvimento integral do nosso aluno ali na escola. Então, dá para fazer, mas a gente tem que separar isso, porque eu terminei a faculdade de educação física, vou dar aula de taekwondo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Só uma observação. É muito bacana o senhor falar sobre isso, porque acredito que seja dúvida, né, de muitos professores de educação física, né? Que alguns acreditam não poder por não ter essa formação marcial e outros já acreditam que pode e que pode se especializar em alguma técnica específica de alguma arte dessa. Agora, eu acho o mais legal disso tudo é que, independente de você trabalhar uma arte marcial específica, você consegue trabalhar esses fundamentos, você consegue trabalhar essa característica da imprevisibilidade, que acaba desenvolvendo essa inteligência que é desenvolvida na luta, na arte marcial. Você consegue introduzir essas características, né, dentro desse ambiente escolar. Então, dentro dessa experiência, agora a gente falando dentro da escola, né, o senhor tem experiência aí, trabalha no IF, né, com ensino médio, é isso mesmo? Também, ensino médio e superior. Sim, mas com aulas de lutas dentro da educação física, o senhor trabalha com alunos do ensino médio. Eu gostaria de falar com o senhor sobre essa receptividade, sobre essa aderência, sobre o interesse dos alunos. Existe alguma observação da sua parte de que há uma maior receptividade, um maior interesse quando o tema da aula é lutas? Minha experiência tem mostrado que sim. Principalmente quando você... É algo que eu gosto de fazer, né? Eu faço meus planejamentos e quando eu chego na sala de aula, eu pego aquele planejamento e tento adaptar as necessidades dos alunos. Então, o planejamento ele direciona, mas ele não engessa. E aí, quando eu estou na sala de aula,
tenho um tema, eu tenho uma ideia na cabeça, o que eu vou trabalhar, e junto com meus alunos, igual a feminilidade da guerra, a gente se adapta para que os dois saiam ganhando da melhor forma possível, né? Então, e fazendo dessa forma, discutindo com os alunos para ele construir a aula junto comigo, se torna muito mais atraente. E como eles participam, de certa forma, na elaboração, mesmo que seja na hora, galera, vamos fazer esse tipo de coisa agora. Beleza. Ah, professor, eu pensei em tal coisa. Não sei, será que dá certo? Vamos testar? Às vezes eu até sei o que vai dar. Mas eu não sei. É a experiência dele. Eu quero que ele se movimente para experimentar. E aí eu crio outras situações. Tipo, se acontecer um assalto, um estupro, dependendo da... O que a gente faz? Como que seria? E a gente discute para aumentar a inteligência marcial para resolver problemas sérios que às vezes a gente não pode nem falar, né? Porque tem aquele problema de falar, não pode falar sobre isso que é feio. Então, a gente discute sobre isso e a gente vai construindo juntos. O que eu percebo que com esse estilo de trabalhar juntos, se adaptar às necessidades dos alunos, cara, não tem como não ser atraente, entende? Eles ficam assim, cara, fala mais. Poxa, que pena, acabou a aula, cara. Né? Então, essa é a dica. Faz planejamento, vai com a ideia na cabeça, mas constrói junto com os alunos na sala de aula. E acrescenta para o professor que, às vezes, eu tenho ideias e eu falei, caraca, essa ideia é maneira, eu não tinha pensado. E acrescenta para o aluno, isso é muito bom. Essa visão do professor sabe tudo, ela já acabou, de fato, desde a década de 50, quando acabou a era industrial. Agora, nós, como professores, precisamos ter uma visão mais do aquele cara que cria problema. Porque a origem da palavra professor é aquele que imprime signos. A ideia de termo professor é aquele que imprime signos. Aquele que vem com a ideia pronta, sabe tudo e passa para o aluno e ponto final. Não, a gente já acabou, essa era já acabou. A gente está na era da informação, da sociedade inteligente. Então, a gente tem um papel mais de criar problemas e ajudar os alunos, fomentar os alunos a resolverem esses problemas que a gente leva para a sala de aula. Muito bacana. Inclusive, eu arrisquei agora, né, em te perguntar isso ao vivo. A resposta poderia ter sido não percebo maior receptividade. Tá, pessoal? A gente não combinou essa resposta, ok? Não? Então, eu não sabia o que ele ia responder. A gente podia ter aí um não. E fico feliz que a resposta tenha sido sim, porque eu imagino que nesse tempo aí onde os adolescentes e as crianças têm tudo que querem na palma das mãos e têm acesso a milhões de universos, de lugares e de conteúdos assim muito rápido naquele momento. Então, realmente, na escola, acredito, né, que tem que ter algo que realmente chame a atenção, que desperte o interesse. E que bom que, pela sua experiência dentro da educação física escolar, você tem percebido que existe, sim, maior receptividade dentro desse conteúdo aí no desenvolvimento de lutas. Fica a dica aí para professores que ainda não desenvolvem essas atividades dentro das suas aulas, que passem a desenvolver, né? Acreditamos nós dois aqui que o resultado vai ser bacana. Sim, muito bom. O senhor falou um pouquinho sobre o que eu ia te perguntar nesse momento, sobre a metodologia desenvolvida, né, durante essas aulas de lutas, mas acredito que o senhor já falou um pouco, né, dessa questão de discutir junto com o aluno, de se comunicar e saber as necessidades. Você queria falar mais alguma coisa sobre isso? Fechou o assunto? O papel do professor realmente, do meu ponto de vista, é esse que eu compartilhei. O cuidado que a gente precisa ter é o cuidado com segurança, né? Isso é óbvio. Então, dependendo do tipo de movimento da arte marcial ou da luta que você vai utilizar, se for aquela turma pequenininha, tem que ter cuidado. Mas se for para crianças maiores, adolescentes, ensino médio, tranquilo. É só observar o que a gente aprendeu na graduação sobre desenvolvimento motor, a capacidade que eles têm de noção de distância, de força e tal, para não machucar o colega. Mas de forma lúdica, a gente pode brincar, pintar e bordar
fazer muita coisa gostosa, independente da faixa etária, né? Independente da faixa etária. Houve uma época que eu dava aula na cidade de Macaé para educação infantil, né? Eu fiz parte do primeiro grupo que dava aula de educação física para educação infantil lá. E, caraca, é bom demais, dá para aplicar lutas, os princípios das lutas com as crianças lá da educação infantil, sem problema nenhum. É isso que eu gostaria de acrescentar. Boa noite, professor Albert, está aí com a gente. É uma honra recebê-lo aqui. Professor Albert foi professor junto comigo. Na verdade, eu era estagiária, né? E ele professor lá no projeto desenvolvido lá na PAI, de Kung Fu, Legal. lá com as crianças, pelo Paraesporte. Então, eu acredito, dentro disso que o senhor falou, que a ludicidade, né, no desenvolvimento dessas atividades de lutas é muito bacana, que para criança, nossa, criança quer brincar, a criança quer se divertir, tem que ter um significado ali, normalmente tem que se relacionar com esse momento de diversão. Sim. E para o adolescente, me corrija se eu estiver errada, essa questão do desafio é algo que atrai muito o interesse deles, né? De você ter um desafio, de você ser desafiado a vencer um certo oponente ou uma determinada força ali. Eu acredito que isso seja aí algo que contribui a nosso favor. Sim, com certeza. Criar atividades lúdicas ou não para adolescente, de desafio, vai conquistar. E aí você faz aquele negócio, né? Como a gente já falou, dá uma sondada. Que enquanto alguns ficam empolgados, doidos para se desafiar, outros querem fugir e ficar no cantinho, né? Às vezes por baixa autoestima, etc. e tal. Eu me lembro, não foi uma aula de lutas, foi uma aula de futebol que achei interessante, que teve algumas alunas no futebol que falaram, não quero jogar não sei jogar futebol. Falei, não sabe jogar futebol? Falei, ótimo. O objetivo da aula hoje é não jogar futebol. A gente vai para a quadra e o objetivo hoje da aula é pagar mico. Então, quem não sabe jogar futebol, precisa jogar futebol para pagar mico. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver a cara de pau. Você acha que quando você for arrumar um emprego, como que você vai se comportar numa entrevista? Você tem que passar uma de peroba e tem que ser cara de pau. Você vai aprender a ser cara de pau aonde? Depois de formada? Ela falou assim, não. Pois é, a aula de hoje é desenvolver a cara de pau. Quem não sabe jogar futebol, vai para a quadra para a gente brincar. E elas foram. E o objetivo não era acertar a bola, era pagar mico. E elas se divertiram, brincaram, e nas outras aulas elas também participaram. Isso dá para fazer também na parte das lutas. Você vai com o seu estilo, com o seu jeito, e atrai os alunos. Vão ter aqueles alunos que, não, eu quero desafio, quero quebrar o cara. E tem outros alunos que vão ficar mais retraídos. A gente, como professor, tem que aprender a moderar isso e criar as atividades para atrair os dois grupos. E aquele que é muito empolgado, dá uma segurada. E aquele que é retraído demais, poder aprender e praticar as habilidades que a gente está ensinando lá. A gente, como professor, a gente tem esse privilégio, né? Porque na sala de aula, quando você fala, você é autoridade. Então, você consegue atrair o aluno no ritmo e na intensidade que você acha que é legal para a segurança dele e para o sucesso da aprendizagem. Acho que a gente pode aproveitar melhor isso. Quem não está aproveitando, não precisa ficar preocupado. Pode fazer que vai dar certo. Mas confia em você, vai lá e faz o negócio andar, tá bom? Essa é a ideia. Ok. Professor, Oi. Às vezes está falhando um pouquinho a sua conexão. Vamos ver se agora vai rolar. A Pai, nossa, que honra. A Pai falando aqui. Boa noite, professores. Professora Michelle Daiane. Professora que foi um diferencial para os nossos alunos. Nossa, fico honrada em ouvir essas palavras, mas o diferencial foi na minha vida. Pode ter certeza que impactou muito essa experiência e que foram aprendizados que eu vou carregar aí para o resto da vida. Com certeza, é uma experiência riquíssima. Para a gente fechar a nossa live, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aí para o professor Márcio responder. Enquanto o pessoal vai colocando aqui as questões,
Eu queria que o senhor desse algum conselho. Qual conselho, né, o senhor daria para professores de educação física que não trabalham com lutas ainda, mas que querem começar a trabalhar, não tem conhecimento de arte marcial, não tem habilidade em arte marcial, mas gosta do tema e quer desenvolver nas suas aulas? Qual seria o primeiro passo? Boa pergunta. Então, gosta, quer trabalhar, estuda alguma coisa, procure observar qual é o estilo que você gosta, né? Qual seria o tema da aula, o propósito, o objetivo específico? Seria um objetivo mais filosófico, poderia dizer assim, porque dá, ou é um objetivo mais físico? Qual é o seu aluno? Qual é o perfil do seu aluno? Então, qual é o perfil do seu aluno e qual é o seu objetivo? Em cima disso, tem diversas aulas, inclusive várias aulas lúdicas. Hoje a gente é privilegiado, porque tem o YouTube com aulas riquíssimas lá. E aí você pega, desenha, cuida e experimenta. A sua aula prática é o que vai te dar o time, né, a sensibilidade para poder dosar onde você vai apertar, onde você vai folgar um pouco mais, como vai ser o estilo das próximas aulas. Mas não tem como fugir muito. Do meu ponto de vista, precisa fazer o planejamento, desenhar bonitinho e aplicar. E quando a gente entra na sala de aula para aplicar, faz lá o que os alunos, de forma natural, eles vão construindo com você, né? E aí o que faz? Acabou a aula? Cara, antes de terminar a aula, senta todo mundo, faz um feedback, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. É bom para os alunos falarem o que eles não gostam, porque eles não podem falar nada que não gostam, né? Cara, é ótimo que eles falam. Essa é formação de cidadão. Tem coisa na vida que a gente não gosta. E não é para gostar, né? Então, essa roda, no final, fazer um feedback com os alunos, beleza. Como que a gente vai fazer na próxima aula? E a gente desenha de novo melhor a próxima aula. E dessa forma, de pouquinho a pouquinho, a gente vai construindo. Não é difícil. A grande maioria das pessoas está mais preparada para trabalhar com lutas do que eles imaginam. Mas tem que fazer o básico, que é planejar e aplicar lá. E testando, vai testando. É gostoso. Vai valer a pena. Muito bom, professor. Muito bom. Te agradeço pelo convite aceito. Nada. Te agradeço aí por todas as vezes durante esse período da minha graduação, né? Eu estou finalizando agora, com a graça de Deus. E o senhor foi um dos professores que sempre esteve ali, né, para tirar alguma dúvida, para ajudar em algum processo. Foi muito bacana a sua presença, né, durante todo esse período da graduação. Foi professor de diferentes disciplinas aí, contribuindo em diferentes aspectos. Uma referência dentro da educação física escolar para mim, como desenvolvimento de lutas. Não é algo fácil de se ver, professor disposto a desenvolver essas práticas. Eu acredito que ainda falta o conhecimento por parte desses professores. Sim. Dos benefícios, né, que isso gera. Eu acho que se a escola tivesse noção disso, trabalhariam com essas modalidades, com essas práticas há muito mais tempo. Sim. Suas palavras finais. Ok. Tchau aí, pessoal. Ok. Mas você está correto, assina embaixo. Se as escolas soubessem como isso ajuda na formação as lutas e as artes marciais, ajuda na formação do cidadão, do aluno, inclusive minimiza as questões de violência, teria mais investimento nessa área, com certeza, né? E quero agradecer a você também sempre foi uma excelente aluna, sempre interessada, sempre caçando, sempre buscando mais. Isso faz se tornar um profissional bem diferente, né? E o mercado vai te absorver assim, ó, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Isso é muito bom, parabéns. E eu desejo a todos muito sucesso. Sim, com certeza. E vocês possam ter uma excelente noite. Estou disposto, fica à vontade, que precisar de mim, estou aqui à sua disposição. Tá bom.
pouquinho. Travou Ok, um pouquinho beijo o no sinal coração aí, de pessoal. todo mundo aí. Beijo no coração de todo mundo. Fiquem à vontade. E se precisar de mim, para qualquer coisa, pode contar, tá bom? Igualmente, professor. Obrigada, boa noite. Qualquer coisa que eu puder ajudar, estamos aqui. Tamo Tchau, junto. fica com Deus. Você também. Beijo, tchau. Tchau, beijo.